A paz do Senhor, jovem abençoado, estamos aqui para iniciar mais uma aula e hoje, primeira aula da nossa nova revista, esta revista aqui, que tem por título Inspirações para a Vida. A sua revista já está na nossa igreja, está disponível lá para você buscar, passa lá no horário de expediente da nossa igreja, busca a sua revista com a Sônia, para que possamos juntos estudar a Palavra de Deus, estudar essas lições maravilhosas que temos aqui para nós, você acompanhando aí da sua casa, juntamente comigo. Então, nessa primeira aula, nós temos por título a lição Adão e Eva, uma herança indesejada. Antes de tudo, vamos falar com o Senhor? Senhor amado, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de vida. Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos para aprender mais e mais da Tua Palavra. Senhor, fala aos nossos corações, trabalha desde já na nossa mente, dá-nos o entendimento, que possamos sair daqui, Senhor, desta aula melhores, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha confirmar a Tua Palavra no nosso coração. Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar. Fique à vontade em nosso meio, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Bom, vamos iniciar a nossa aula. O nosso texto bíblico de hoje está lá em Gênesis, capítulo 3, dos versículos 1 ao 10. Vamos ler. Gênesis 3, 1 ao 10. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrais, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Bom, na introdução da nossa lição de hoje, nos diz assim: Você já reparou que temos a tendência de fazer o errado, de optar pelo caminho que nos afasta de Deus? Que nem sempre conseguimos ser obedientes à palavra de Deus e optamos justamente pelo contrário? E que às vezes obedecer a nós mesmos é a melhor opção? Então já parou para pensar nisso tudo? A verdade é que de fato existe algo errado em nós e por isso precisamos conversar a respeito dessa situação. A narrativa sobre Adão e Eva nos ajuda neste desafio. Você já parou para pensar que muitas vezes nós queremos viver a nossa vida de forma independente de Deus? E eu não digo só você não, eu também. Eu tenho diversas experiências que eu já vivi essa situação de estarmos tão envolvidos nas coisas
e quando nos damos conta, já fizemos tudo, já resolvemos tudo da nossa maneira, do nosso jeito, e não consultamos a Deus. E se Deus não fosse o Todo-Poderoso, Deus onisciente, Ele nem saberia de nada, porque acabamos nos envolvendo na situação, resolvendo tudo, fazendo tudo da nossa forma e nos esquecendo de buscar a orientação do Senhor. E acabamos, como disse aqui na introdução, escolher a nossa opção como a melhor, escolher a nossa vontade como a melhor. O relato de Adão e Eva, em Gênesis 2 e 3, muito mais do que uma narrativa cosmológica, é uma narrativa teológica. Ou seja, ela não tem como intenção principal discutir a respeito da criação do universo, de dar respostas para as nossas inquietações científicas sobre a criação do cosmos, mas tem a encantadora intenção de nos esclarecer acerca da nossa condição humana, sobre nossa natureza pendente para o mal. Após o pecado de Adão e Eva, vemos a tendência do ser humano para o mal, a tendência em escolhas erradas, a tendência em viver uma vida que agrada a si mesmo, uma vida a seu bel prazer. Então, em Gênesis 2 e 3, é uma narrativa única. Na verdade, ela representa dois projetos em paralelo. Em Gênesis 2, temos um projeto divino e harmonizado. Deus cria o ser humano e o coloca no jardim para o cultivar e guardar e lhe dar uma ordem. Existe harmonia em tudo. Harmonia entre o homem e a mulher, harmonia entre o ser humano e a natureza e harmonia entre o ser humano e Deus. Porém, em Gênesis 3, a partir do versículo 1, surge uma personagem muito interessante. A serpente, símbolo da sedução e da tentação. Ela faz uma provocação, dizendo assim: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma fruta das árvores do jardim? A gente sabe que a ordenança de Deus não foi para que não se comesse nenhuma fruta do jardim. Só que a serpente, ela faz essa provocação a Eva para justamente tentar fazer com que ela roesse a corda, digamos assim. Só que nesse primeiro momento, nessa primeira interrogação da serpente, nós podemos observar que a Eva responde como? Vamos lá voltar no texto. Respondendo-lhe a mulher, versículo 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí ela sabe responder a serpente. Só que num segundo momento, a serpente diz a ela: isso daí é mentira de Deus, você não vai morrer. A questão é que Deus não quer que você seja como Ele. Aí ela toca na curiosidade de Eva, porque ela diz que se ela comer, ela será semelhante a Deus. Nós podemos ver no versículo 5 que diz assim: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, aí ela ganha o diálogo. Aí ela consegue derrubar a Eva, porque ela vai no ponto fraco, ela vai na vaidade. Ela instiga a curiosidade de Eva e diz assim: você vai ser semelhante a Deus, você vai ser conhecedora do bem e do mal como Ele. Aí eu te pergunto, será que valia a pena ser conhecedora
do bem e do mal, ser conhecedor do bem e do mal, ser semelhante a Deus, desobedecendo a Ele, desobedecendo ao Criador? Essa foi a escolha de Eva. Então vamos continuar. Porém, em Gênesis 3 surge uma personagem muito interessante, a serpente, símbolo da sedução e tentação. Ela faz esta provocação a Eva, como nós lemos. Esta pergunta coloca à prova a convicção de que a palavra e o projeto de Deus eram verdadeiros. O chamado pecado original, muito mais do que desobedecer uma ordem de Deus, representa um grito de liberdade. Eu diria também um grito de autossuficiência do homem. Uma escolha que ele fez de ser semelhante a Deus, de ser autossuficiente, de ser independente de Deus. Adão e Eva não resistiram à tentadora proposta da serpente de ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eles se iludiram com a falsa possibilidade de ter em si mesmos a capacidade de compreender a vida e caminhar sozinhos, ou seja, serem autossuficientes. De fato, uma grande ilusão, pois a consequência disso foi realmente a morte. O ser humano experimentou uma ruptura com Deus, com o seu próximo e consigo mesmo, com toda a criação. Assim, em Gênesis 3, temos o projeto humano desarmonizado. Como o autor disse que em Gênesis 2 vemos o projeto de Deus harmonizado, onde havia harmonia entre o ser humano, a natureza e Deus, vemos aqui já após o pecado o projeto desarmonizado, aonde a escolha errada de Adão e Eva faz essa ruptura, essa quebra de comunhão, essa quebra de relacionamento com Deus. A herança de Adão e Eva. Vamos perceber que a narrativa de Adão e Eva, além de ser uma história de origem, é uma história de constatação, ou seja, nos revela muito mais do que o nosso passado, revela também o nosso presente, como temos vivido o nosso presente. A situação narrada sobre Adão e Eva é verificada em toda a história do povo de Deus ao longo da Bíblia Sagrada. Adão e Eva deixam uma indesejável herança para nós. Qual é essa indesejável herança? A tendência de ignorar a palavra e os planos de Deus. Podemos constatar isso em alguns exemplos. Verificamos que, no primeiro exemplo, tem a experiência de Abraão. O patriarca recebe uma promessa de Deus para ser pai de uma multidão. Mas sua história demonstra que a convicção desta promessa esteve oscilante por várias vezes. Quais? Abraão primeiro teve dificuldade de lidar com alguns obstáculos, como a fome. Deus ele falou: saia da sua terra, da sua parentela, vá para uma terra que eu irei lhe mostrar. E ele foi. Só que chegando lá, aquela terra estava passando por um período de fome. E ao invés de permanecer crendo que Deus o sustentaria, aliás, foi Deus quem mandou ele ir, ele sai daquela terra, ele vai para outro lugar, abandona a terra indicada por Deus. Segundo ponto, a insegurança. Mentiu para se proteger de Abimeleque. Num segundo momento, ele, por medo de ser morto por Abimeleque, o que ele faz? Ele mente. Ele diz que a sua esposa não era sua esposa. Ele diz que era sua irmã. E isso causou uma situação muito complicada com Abimeleque. Mas pela misericórdia do Senhor, aquele rei não matou Abraão. E no terceiro ponto, vemos o tempo, outra dificuldade que ele teve que enfrentar. Teve um filho com a escrava Agar. Por quê? Porque não soube esperar o tempo de Deus. Até pensou que talvez Deus
não fosse mais cumprir a promessa que foi feita a ele de ter uma descendência incontável como as estrelas do céu, como a areia da praia, os grãos de areia. Então, ele, para apressar a promessa de Deus, aceitou a sugestão de sua esposa se deitando com a escrava e tendo um filho com ela. Segundo exemplo, o exemplo do povo no deserto. Deus ouviu o clamor do povo hebreu e enviou Moisés para libertá-lo da escravidão no Egito. Com grande manifestação de poder, foi liberto das mãos do faraó e atravessou a pés enxutos o Mar Vermelho. No caminho, Deus enviava diariamente o maná do céu, além de providenciar água da rocha e codornizes. Apesar de toda esta graça, constantemente o povo duvidava da lei e da promessa do Senhor e decidia fazer o próprio itinerário. Mais uma vez vemos um exemplo de pessoas impacientes, ansiosas, tentando fazer do seu jeito, como nós dizemos aqui, dando um jeitinho brasileiro. Deus está demorando muito, acho que Deus esqueceu, acho que Deus deve estar ocupado demais com outras pessoas, vou aqui fazer do meu jeito. Ou até mesmo nem se importa com a vontade de Deus, com o que Deus tem reservado para ela, eu vou viver a minha vida do meu jeito, do jeito que eu quiser, como diz aquela música, deixa a vida me levar. E, mais uma vez, como a gente, no português, claro, né, nós jovens falamos, quebrando a cara. Por quê? Porque vemos o povo peregrinando por 40 anos naquele deserto, justamente por conta da desobediência, justamente por não seguir o plano original, o plano de Deus para eles. E por fim, o exemplo do povo de Deus quando instalado já na terra de Canaã. Após 40 anos de milagres, conquistaram a terra prometida, também de forma sobrenatural. Porém, a indesejada herança de Adão, aquela herança, a herança vinda do pecado, a herança da tendência de se afastar dos projetos de Deus, a partir desta herança, o povo continuava a perseguir o povo esta herança, né? Esta herança de pecado, pois o que lemos mostra um povo que de tempos em tempos se esquecia dos mandamentos do Senhor e buscava fazer o próprio caminho. Se você for ler o livro de Juízes, você vai ver que por diversas vezes o povo se afastava de Deus, se esquecia do seu Criador, se esquecia de tudo que Deus já tinha feito, realizado no meio deles. Deus permitia que uma outra nação os oprimisse, e aí, no momento de dificuldade, eles se lembravam que Deus existia, clamavam ao Senhor, e Deus, em sua infinita misericórdia, enviava um libertador chamado Juízes, que por um tempo, enquanto aquele juiz permanecia, o povo estava nos caminhos do Senhor. Porém, bastava aquele juiz morrer, o povo se rebelava, uma outra geração que não conhecia dos feitos do Senhor, porque não foi ensinada, se afastava de Deus, e aí novamente o mesmo processo. O povo se afastava de Deus, vinha uma outra nação que os subjugava, eles se lembravam de Deus, clamavam a Deus, Deus enviava um libertador. E por diversas vezes, você vai lendo por diversas vezes a mesma história se repetindo, porque é o povo se afastando dos planos do Senhor, o povo desejando viver a sua vida da forma que quiser, o povo vivendo de uma forma independente de Deus. Jesus, o segundo Adão. Apesar de recebermos essa herança do pecado de Adão e Eva, temos esperança, encontrada na vida e no ministério de Jesus, que além de ser a plena revelação de Deus ao ser humano, é também a revelação do ser humano ao próprio ser humano, porque é do ser humano Jesus
a nós, seres humanos. Isto quer dizer que Jesus é o ser humano ideal. Ao olhar para ele, vemos Deus, mas vemos também o ser humano que podemos e devemos ser, porque ele é o nosso exemplo de fé, é o nosso exemplo de vida. Jesus, assim como nós, sofreu a tentação, mas venceu e abriu para nós um caminho de esperança, nos mostrando que é possível. É difícil para nós, ainda mais nós como jovens, são muitas as informações que hoje temos ao nosso redor, então acaba que sentimos que é difícil viver uma vida à parte do pecado, uma vida de renúncia das coisas que o mundo vem tentar nos seduzir, nos oferecer, mas Jesus ele nos mostra que é possível. Mesmo que para nós seja difícil, Jesus nos mostra que é possível viver uma vida de santidade, uma vida de dependência de Deus. O caminho de Jesus é de total submissão à vontade de Deus. Ao acompanhar este caminho, aprendemos diversas lições para a nossa própria jornada. A caminhada de Jesus é bem-sucedida por conta de sua intensidade na oração, no jejum, no conhecimento da palavra e na dependência do Espírito. Em Mateus 4, do 1 ao 11, por exemplo, Jesus é tentado pelo diabo, mas, diferente de Adão, ele confia na palavra e por isso vence e se mantém firme. Adão e Eva, eles perderam o diálogo, perderam e foram convencidos pela serpente. Porém, Jesus, que é considerado o segundo Adão, ele venceu o diabo, ele venceu a tentação do diabo, ele venceu as mentiras que o diabo jogou para tentar convencê-lo, ele venceu na palavra. Então, em Mateus 4, como lemos de 1 a 11, por exemplo, Jesus é tentado pelo diabo, mas diferente de Adão, ele confia na palavra e por isso vence e se mantém firme. Vale ressaltar que Jesus estava em um tempo de preparo do seu ministério, em oração e jejum durante 40 dias. Então, ele estava se preparando para o seu ministério, ele sabia que o que vinha pela frente seriam situações difíceis, então ele sabia da necessidade desse momento dele de comunhão, ele e Deus, de jejum, de oração, de palavra, de se conectar com o Senhor. Outro exemplo importante nos é dado principalmente pela narrativa do Evangelho de Lucas. Temos o testemunho de que Jesus tinha uma vida de oração. Diversas vezes nos é relatado que Jesus interrompia as suas atividades para a prática da oração, pois sua principal preocupação era fazer a vontade do Pai. E um episódio que demonstra isso é a sua oração no Monte das Oliveiras, lá em Lucas 22, do 39 ao 46. Jesus faz exatamente o oposto de Adão, pois busca incessantemente alinhar-se ao propósito do reino e da vontade de Deus. Por isso, ele é chamado de segundo ou último Adão. Conclusão. Como Adão e Eva, muitas vezes optamos pela independência, desvalorizando os propósitos de Deus para nós e ficamos suscetíveis ao erro. Quando nos afastamos de Deus, às vezes até mesmo de uma forma que a gente não percebe, vivendo a nossa vida da forma que a gente pensa e acha melhor, a gente acaba errando, a gente acaba pecando e vivendo dessa forma, e vivendo esta independência e desvalorizando os propósitos de Deus. Através da obra da cruz e do testemunho de sua vida, Jesus nos abre o caminho para superarmos essa tendência que veio com o pecado. Além disso, ele nos ensina como caminhar e nos fornece todo o subsídio para a nossa jornada, uma jornada de submissão à vontade de Deus.
Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com o projeto de Deus para toda a humanidade, uma harmonia com o Criador. Por isso ele é descrito como palavra que se fez carne e habitou entre nós, em João 1,14. A palavra um dia rejeitada veio ao nosso encontro e nos convida a uma vida abundante. Encontramos assim nas palavras do apóstolo Paulo uma síntese, um resumo dessa esperança que Jesus veio nos trazer. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Seja vivificado em Cristo neste dia. Escolha estar alinhado com o propósito de Deus. Escolha obedecer a palavra de Deus. E eu te digo, mesmo que desta terra você um dia morra, você terá uma vida eterna no céu com o Senhor. Esta é a nossa lição deste dia e eu deixo aqui para você meditar e responder aqui nos comentários 2 perguntinhas que faz parte do nosso bate-papo. O que fazer para frear um desejo por algo errado? O que podemos fazer para frear um desejo por algo errado, algo que sabemos que é contra a vontade e o projeto de Deus para nós? E qual a principal diferença entre Jesus e Adão? Entre o primeiro e o segundo Adão? Bom, ficamos por aqui. Volto a lembrar a vocês que a nossa revista já está disponível na igreja. Pega lá a sua, vamos estudar juntos, vamos acompanhar a lição. E em breve, se Deus quiser, nós estaremos juntos pessoalmente, tendo a nossa aula presencial, juntos, cada um dando a sua opinião, dando a sua posição, para fazermos aquele debate gostoso que tínhamos anteriormente. Em nome de Jesus, em breve retornaremos, mas enquanto não retornarmos, estaremos aqui todo domingo no canal da igreja. Curte esse vídeo, deixa lá o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscreve no canal da igreja, isso é muito importante para o canal da igreja. Assista as outras aulas, se tem alguma aula que você perdeu, assista. E é isso. Eu agradeço a participação de todos vocês. Se vocês quiserem deixar algum comentário, dando alguma dica, algo que possa melhorar, será muito bem-vindo o seu comentário. E até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço, um beijo para vocês, um ótimo domingo, uma semana de vitória para todos nós. Em nome de Jesus.